Lesão de Adson preocupa a comissão técnica e a busca por reforços para o setor ofensivo se torna ainda mais uma prioridade. Além disso, informações importantes também com relação a caminho livre para fechar com o atacante. Cria da base assinou o contrato nesta segunda-feira e muito mais neste Boa Noite Gigante, que chega para você nesta noite de segunda-feira, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, exatamente este vídeo que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é essencial para que isso possa acontecer. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, já falando sobre a, infelizmente, notícia relacionada à lesão do Adson, né? Como tá aparecendo aí na imagem a vocês, hoje o atacante Adson sofreu uma lesão no treino, e essa imagem eu vou explicar já já, é do Adson ao lado do Tietê, pois o volante Tietê foi visitar o Adson nesta tarde de hoje, inclusive na imagem a gente já vê a perna direita do Adson enfaixada, porque durante o treino que aconteceu nesta manhã no CT Moacir Barbosa, o Adson sofreu uma fratura na tíbia da perna direita, mesma perna, mesma região onde o Adson também já havia sofrido uma fratura no ano passado, entretanto, a mesma lesão por motivos diferentes. O Adson no ano passado sofreu uma lesão na fratura, né? Aliás, sofreu uma fratura na tíbia por estresse, ou seja, por um excesso de carga. Muitos jogos, muita intensidade. O osso, né, do Adson provavelmente seria um osso frágil e não aguentou tamanha intensidade de jogos de carga e acabou sofrendo uma fratura de forma natural, entre tanto de se falar. Hoje, essa fratura foi exatamente na mesma região, mas por motivos diferentes. Foi uma fratura por impacto, né? Um lance em específico, o Adson acabou sofrendo esta fratura exatamente na mesma região, no mesmo lugar, a mesma lesão que tirou o Adson de campo praticamente por quase um ano, né? Uma temporada quase toda. O Vasco então informou, né, nesta manhã de hoje, essa lesão chata, dolorida, triste, que afasta muito provavelmente o Adson para o restante dessa temporada de 2025, e o Tietê, né, para dar um apoio ao jogador, foi lá visitá-lo, inclusive através de suas redes sociais. O próprio Tietê compartilhou a imagem ao lado do Adson e disse: moleque show, mesmo sem palavras para te confortar nesse momento, fez questão de ir te dar um abraço e conseguimos sorrir mesmo em um dia tão triste. De todo o meu coração, uma boa recuperação. Amo a sua vida e que volte o mais rápido possível. Então, mais do que nunca, essa imagem mostra, né, como o Vasco hoje tem um elenco muito unido e como também o Tietê, mais do que nunca, é uma peça de liderança, né, para todo este grupo. Então, o Adson sofre essa lesão e é um motivo de preocupação para o Vasco. Primeiramente, uma lesão sempre é preocupante. Ainda mais uma lesão em um Vasco que viveu períodos sombrios recentemente com tantas lesões, e lesões graves, não lesões tranquilas de serem tratadas. É importante lembrar que o Vasco perdeu durante toda a temporada passada o Paulinho e o Jair
por duas lesões de LCA, né? Uma lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Paulinho no Carioca contra o Bangu, Jair também no Campeonato Carioca contra o Flamengo. Lesão que imobiliza todo o departamento médico, ou melhor dizendo, lesões. Logo após as duas lesões do Jair, o David também no ano passado sofreu uma lesão, a mesma de LCA, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Além disso, também tinha o problema do Estrela, um problema congênito que fez com que ele tivesse que passar por um processo cirúrgico. Entretanto, todos esses quatro casos, né, além do Paê que sempre aparecia ali no departamento médico para dar um alô, o Vasco conseguiu sanar esses problemas. O departamento médico do Vasco estava vazio depois de tanto tempo. E com essa lesão do Adson agora, neste momento, pela primeira vez depois de 1 ano e meio com o departamento médico vazio, o departamento médico do Vasco volta a ser ocupado por algum jogador com uma lesão séria, no caso, o Adson. Então, assim, é muito chata essa situação, é triste, é tensa, não há, nesse momento, previsão alguma de retorno. O Vasco, desde 2023, é o clube entre todos os times da Série A com menos lesões. No entanto, as condições mais graves aí, com toda certeza, afetaram o time na temporada passada e a gente espera que não afete novamente o Vasco nessa temporada de 2025. Mas é uma lesão chata, ainda mais se tratando de um jogador de uma posição tão carente dentro desse elenco, né? O Adson é um ponta direita. O Vasco hoje sofre com seu setor ofensivo. Já houve um diagnóstico, né, desse setor ofensivo do Vasco da Gama, feito pelo técnico Fernando Diniz em tão pouco tempo de Vasco, e feito também pelo diretor executivo Admar Lopes em tempo menor ainda do que o Fernando Diniz. No diagnóstico feito foi nítido ali a presença, ou aliás, a ausência, né, de jogadores para esse setor ofensivo, principalmente olhando para os lados de campo, e a necessidade de contratações de jogadores para esse setor. A ponta esquerda do Vasco hoje dispõe com o Nuno Moreira, do Nuno Moreira, do Lloyd Augusto e de David, que está voltando de lesão, e é exatamente a situação. Não dá para contar com o DVD, mesmo sendo um jogador que está mostrando, tá desempenhando, tá surpreendendo positivamente, ele veio de uma lesão muito séria, então não se tem como contar com um atleta como neste momento o David. E tem o Lloyd Augusto, que nem está treinando com o grupo, então hoje o único jogador que o Fernando Diniz olha para a ponta esquerda e fala, dá para contar, é o Nuno Moreira. E na ponta direita a gente tem o Ryan, tem o Garré e tinha o Adson, sendo que o titular absoluto é o Ryan, o único jogador que o técnico Fernando Diniz olha e hoje entende que é um atleta ponta direita com características de ponta. Nem o Garré nem o Adson, para o técnico Fernando Diniz, eram jogadores com características de ponta a ponta. Eram pontas armadores que gostam de trabalhar a bola, mais técnicos, menos agressivos, mais de toque e menos de drible. Então, até por conta disso, o técnico Fernando Diniz vinha observando a necessidade de contratar jogadores para o lado direito do campo. Até porque o Ryan é um jogador que, se o David não dá para confiar por estar retornando de uma lesão, o Ryan é um atleta que não dá para contar, porque a qualquer momento nessa próxima janela de transferência ele poderá ser vendido dependendo da oferta. Então o Vasco hoje passa por problemas no seu setor ofensivo maiores do que você, amigo vascaíno, pensa. E aí hoje ainda sofre esse baque da lesão do Adson em uma posição tão carente quanto o do ataque. E diante disso, é claro, né, hoje internamente o Vasco da Gama se mobiliza ainda mais pela necessidade de contratar jogadores para esse seu setor ofensivo. E hoje tivemos informações sobre dois atacantes, esses dois que estão aparecendo aí na imagem a vocês, que poderiam ser baitas oportunidades de mercado para esse elenco do Vasco da Gama. Eu falo de Vitor Sá. Mais uma vez falo desse jogador porque para mim seria um baita nome, e falo do Malcom, dois jogadores que o Vasco da Gama poderia contratar simplesmente de graça, amigo torcedor vascaíno. Primeiramente, com relação ao Malcom, uma novidade. O Maicon é o melhor jogador hoje, na minha opinião, do Al Hilal. Um jogador completamente diferenciado. Foi um dos grandes destaques desse Mundial de Clubes. Entretanto, a situação do Malcom no Al Hilal está praticamente insustentável, tá? Informações é que o motivo é um momento
muito conturbado dentro e fora de campo do Malcom com o clube saudita, e ambas as partes não demonstram interesse em manter essa relação. Informações até que houve uma discussão entre Malcom e torcedores aí do Al Hilal após a eliminação para o Fluminense nessa Copa do Mundo de clubes, e diante disso, numa reformulação que hoje o Al Hilal está vivendo com a chegada do novo técnico, o Al Hilal está planejando fazer uma limpa geral dentro do grupo, e dentro desses nomes o Malcom estaria presentes, tá? Então hoje o clube saudita negocia a rescisão contratual do Malcom, jogador de 28 anos de idade, cria das categorias de base do Corinthians, que tem passagens por Bordeaux, Barcelona, Zenit, Al Hilal, onde teve na última temporada simplesmente 14 gols, 18 assistências em 48 jogos. Um atleta outro nível, um jogador de nível europeu, que estaria ficando livre no mercado, e a pergunta é, por que não, pelo menos conversar, sentar para entender a possibilidade de uma negociação. Não é um jogador barato, não tem por que eu ficar enganando vocês, é um jogador muito pelo contrário, caro, e até caro demais, mas é um atleta que está aí dando sopa e pronto para fechar com um novo clube. Informações, amigo torcedor vascaíno, é que o Malcom tem um dos maiores salários hoje dentre, né, os jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil. A ver, tá? Mas é um nome bom. Dificilmente vem, eu sou muito sincero, dificilmente vem para um clube do futebol brasileiro, mas vale a pena sentar para entender a negociação diante dessa ausência que o Vasco hoje tem de jogadores para esse setor ofensivo. Malcom, que é um ponta-direita. Além do Malcom, amigo torcedor vascaíno, temos também a situação talvez um jogador que caia mais dentro da realidade hoje do Vasco da Gama, que é o Vitor Sá. Vitor Sá é um atleta que hoje atua no Krasnodar do futebol russo, o jogador que o Vasco procurou na última janela de transferências, acabou não conseguindo avançar nas negociações por conta, né, do seu contrato com o clube russo. Ele tinha contrato, o clube russo não tinha por interesse liberar o jogador. Então aí, diante desta situação, né, amigo torcedor vascaíno, o Vitor Sá permaneceu no Krasnodar. Mas hoje o objetivo dele é sair do futebol russo, é voltar ao futebol brasileiro, e o empresário dele está fazendo essa forcinha, né? Fazendo uma força para que ele possa retornar ao Brasil, e está oferecendo o nome do Vitor Sá a alguns clubes aqui do Brasil. O Vasco já teve o nome do Vitor Sá na mesa novamente durante esta temporada, e o último a ter o nome do Vitor Sá foi o Corinthians, que até analisa a possibilidade de contratação deste jogador, que não quer permanecer no clube russo, tá, amigo torcedor vascaíno? Ele está entrando no último ano do seu contrato, o contrato dele com o Krasnodar vai até o meio do ano que vem, e hoje ele, ao lado do seu empresário, em conjunto, né, também com o clube russo, vislumbra uma possibilidade de uma rescisão contratual. Um nome que tem o salário que hoje gira algo em torno de R$1 milhão, uma posição carente, que é a ponta esquerda do Vasco, que hoje, né, o Vasco sonda alguns nomes também no mercado da bola, caso de Andrés Gomes, Alan Minda, mas o Vitor Sá é um nome que tem um caminho livre, né, para o Vasco da Gama observar e até mesmo contratar. Hoje esse nome está em avaliação no Corinthians, e é um nome que, se o Vasco der uma intensificada, conseguirá a contratação. Diante, né, dessa saída aí do Adson, dessa perda incalculável do ponta-direita, o Vasco vai ter que, de fato, se virar nos 30 para olhar para o restante do ano de 2025. Show? E para fechar aqui esse boa noite gigante, trazer para você, amigo vascaíno, rapidamente uma informação bem importante com relação à base do nosso Vascão, pois hoje o Vasco da Gama divulgou a assinatura de contrato de formação, tá? Com o volante Nicolas, do Sub-15 do nosso Cruz Maltino, tá? Além do Nicolas, jogador aí que assinou um contrato válido até junho de 2028, atleta que chegou ao Cruz Maltino ainda nessa temporada de 2025 após destaque no Espírito Santo. O Vasco também assinou nestes últimos dias, contrato de formação com outros 5 atletas, entretanto, não do Sub-15, mas sim do Sub-14, os atacantes Salif Nailan, o lateral esquerdo Davi Luiz, o volante Davi Martins e o meia Diego Bento. Então é o Vascão olhando com mais força, com mais carinho, com mais cuidado para essa base Cruz Maltina. E olha, amigo, falando em base, tá? Ontem tivemos aí
um episódio bem aleatório no nosso Cruz Maltino, né? A visita do primeiro-ministro do Vietnã em São Januário. O Vasco abriu, né, São Januário para um momento importante para esse primeiro-ministro do Vietnã conhecer as instalações do clube. A visita, entretanto, não foi apenas ali. A visita ela foi importante para abrir caminho para o nosso Cruz Maltino discutir a possibilidade de uma parceria com o clube vietnamita Hanoi Futebol Clube, um dos principais clubes do futebol asiático. Inclusive, tá, amigo vascaíno, a situação esse foi um dos principais motivos para que esse encontro tenha acontecido neste último sábado dentro do Caldeirão de São Januário. A parceria trataria principalmente do intercâmbio de jogadores de base, no modelo parecido hoje com que o Grêmio fechou com o Ho Chi Minh City, também do Vietnã, neste final de semana. Então, o Vasco da Gama firmou nessa parceria, está alinhado, firmou ainda não porque não passou por uma assinatura, mas está bem alinhado para desenvolver, né, esse intercâmbio de jogadores da base com o Hanoi FC do Vietnã. Algo importante, acho que não muito para o Vasco, entretanto mais para o próprio Hanoi FC e importante para o Vasco da Gama olhando, né, na divulgação da marca Vasco ao redor do mundo. Boa notícia? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo, tá? Desta segunda-feira e já eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vascão, às 7 horas em ponto. Vamos que vamos! Curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!